Circos, Festival Internacional Sesc de Circo. Programação online com mais de 250 artistas. 27 atividades ao vivo, transmitidas dos palcos e redes das unidades do Sesc São Paulo. Mais de 50 atividades gravadas. Cursos, oficinas, residência artística e conteúdo on demand. De 28 de agosto a 4 de setembro. Confira a programação no site do festival. Realização Sesc. Agora sim. Olá, boa tarde. Meu nome é Marina Zan, eu sou assistente de circo da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo. Sejam muito bem-vindos à mesa Corpos Circenses. Para que todos possam nos conhecer, a gente vai fazer uma audiodescrição antes das falas. Eu sou uma mulher branca, na casa dos 30, tenho cabelos compridos e castanhos, uso um óculos preto redondo, estou com uma blusa vermelha e um fone de ouvido também vermelho. Atrás de mim tem um fundo de parede branca. Esse bate-papo integra o Circos, Festival Internacional Sesc de Circo, que nesse ano está na sua 6ª edição. O festival é um espaço de difusão da produção nacional e internacional e também um espaço de reflexão e construção do pensamento de circo no país. Nesse ano de 2021, ele acontece totalmente online, entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro. Vocês podem acompanhar a programação completa no site circos.sescsp.org.br. Hoje a gente está na nossa penúltima mesa do festival. Ainda amanhã temos às 15 horas uma discussão sobre o circo longe dos palcos. Para a mesa de hoje, a gente tem o prazer de receber a Ana Flávia Garcia, a Vi Marques, Giovanni Venturini e, para mediação, Ana Luísa Bela Costa. A Ana Flávia Garcia é diretora e palhaça, criadora da personagem Geleia. Atuou em espetáculos como A Incrível Mulher que Virou Jarro, A Origem, e Tsunami, pelo qual recebeu o Prêmio Sesc do Teatro Candango de 2017 no Distrito Federal como melhor atriz. No seu trabalho, Ana Flávia pesquisa corpos decoloniais e dissidentes. Vi Marques é contorcionista e artista circense. Formada pela Escola Nacional de Circo, com experiência anterior em dança, ela aposta na união dessas duas linguagens artísticas. Ela também se qualificou no curso técnico em arte circense entre 2017 e 2019. Giovanni Venturini é ator e palhaço. No teatro já trabalhou com grupos como Parlapatões e Banda Mirim, além de integrar o elenco do espetáculo Vida de Circo, da companhia Circo Dança. Em 2018, escreveu o monólogo A Não Ser, baseado em suas vivências e poesias. Ana Luísa Bela Costa, nossa mediadora, é atriz formada pela UNB, produtora cultural e especialista em palhaçaria clássica pela École de Clown et Comédie Francine Coté, de Montreal, no Canadá. Fundadora do Cabaré da Nega e integrante da Andaime Companhia de Teatro. Pesquisa comicidade negra e revisão de conceitos de gênero e raça na construção do humor. Eu gostaria também de apresentar o Rodrigo Antônio e a Cláudia Calandrelli, nossos intérpretes de Libra, e René Silber, tradutora do inglês para o português. Obrigada a todos por estarem conosco. Vocês podem enviar seus comentários e perguntas por meio do chat, e na medida do possível a gente vai incluindo na conversa. Ana Luísa, querida, com você. Obrigada, Mari. Oi, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa. Para quem me conhece, eu sou Ana Luísa Bela Costa. Para quem não me conhece, eu continuo sendo Ana Luísa Bela Costa. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, de cabelos crespos até o ombro. Eu uso um brinco laranja de bola, de argola, e estou vestindo uma blusa vinho. Atrás de mim tem uma parede branca com uma janela preta e do meu lado esquerdo uma televisão pendurada. É isso, gente. Antes de começar, primeiro que tudo, antes que nada, como a Ana Flávia sempre gosta de falar, eu queria pedir licença aqui aos meus antepassados, às minhas antepassadas, essa galera toda que chegou antes de mim, meteu o pé na porta para que eu pudesse estar aqui hoje falando sobre comicidade, sobre circo, com esses artistas e essas artistas incríveis hoje aqui nessa mesa. E aí a nossa mesa é sobre corpos circenses, né? Então, eu acho que eu tenho que
começar falando um pouquinho sobre o meu corpo, sobre a relação que eu tenho com o meu corpo também, sabe? Porque eu acho assim, gente, que eu acho que o meu corpo ele já é muito político por si só, sabe? Porque imagina, eu sou uma mulher, eu sou preta e eu sou deficiente. Para quem não sabe, eu tenho uma paralisia cerebral hemiplégica espástica. O que é isso? É uma palavra difícil, né? Mas é tipo uma poliomielite não tão severa. Então, essa paralisia cerebral, ela afeta ou os membros inferiores da pessoa, ou os superiores, ou um lado ou outro. No meu caso, afetou meu lado esquerdo todo. Então, todo o meu lado esquerdo, ele é muito mais lento do que o meu lado direito. Inclusive, tem uns 3 milímetros de diferença de centímetros de uma perna para outra. Então, minha mãe descobriu isso muito cedo. E quando eu estava começando a engatinhar, assim, ela começou a ver que eu puxava de uma perna e ela não achou que aquilo era normal, né, entre aspas. E me levou para o Sara, então eu fiquei durante muito tempo sendo paciente do Sara, usando bota ortopédica, usando sapato de ferro, enfim, várias coisas para poder ter uma passada mais ou menos tida como normal, né, entre aspas. E isso, durante muitos anos, para minha família, para minha mãe, e eu até entendo um pouco a ignorância, era como se eu não pudesse dizer para as pessoas que eu era deficiente, era quase um tabu falar isso dentro de casa. Minha mãe, inclusive, até hoje ela fala isso, tipo, não fala que você é deficiente. E eu entendo a relação dela com isso por uma questão de cuidado, de eu não sofrer alguma humilhação, alguma rejeição pela sociedade em si. Mas isso, de alguma maneira, trata a deficiência como se fosse uma doença. E não é uma doença, é só uma característica física. Só que durante muito tempo eu acreditei nessa parada. Então, nesse lugar da aceitação, durante muito tempo eu menti para as pessoas. Então, quando a pessoa me via caminhando, me via de longe, eu via andando, mancando, porque eu manco, né? A pessoa chegava para mim e falava, pô, nega, tá mancando? O que foi que aconteceu? E eu falava, não, é que eu tropecei, não, é que eu bati o joelho, não, gente, eu cheguei ao ponto de dizer que eu já fui atropelada, sabe assim? Então, você entra num lugar de querer ser aceita por não querer mostrar que você tem uma deficiência. E aí eu comecei a ir buscar sobre a minha deficiência, eu comecei a ir atrás, para me levar para um outro lugar, para começar a entender. E foi aí que eu me deparei com uma fala muito incrível do Marcelo Zig, afrodeficiente. Depois, se vocês puderem dar uma olhada, Instagram, Facebook, @afrodeficiente, é um cara muito incrível, deficiente físico também, que ele fala dessas novas tecnologias humanas. E aí, quando eu me deparo com esse termo, que eu começo a entender que eu preciso entender qual é a minha tecnologia que eu tenho para poder fazer as mínimas coisas, por exemplo, tocar um instrumento, eu tenho que criar um outro roteiro no meu cérebro para que o meu lado esquerdo possa fazer o comando, que é completamente diferente do meu lado direito, que sem eu pensar, ele resolve as coisas, mas o meu lado esquerdo, ele precisa de um comando específico, ele precisa de uma rota mental para que eu faça meu pé ficar em equilíbrio, para que eu consiga dedilhar minhas flautas. Então, começar a entender essas tecnologias, para mim, foi muito incrível. E aí, pensando em tecnologias, eu começo a ver que todas as tecnologias surgiram na África, Egito. Então, eu vou buscar na África essas minhas referências. E aí, eu me reencontro com essa África e no lugar da palhaçaria, que é muito linda, que é os palhaços africanos. Né? Então, esses palhaços africanos, eu estou ouvindo um negócio na minha voz, saiu, né? E esses palhaços africanos, eles são do século XIII, ali na região que hoje em dia é o Mali. E esses palhaços, para serem palhaços, era quase uma predestinação, né? Porque eles precisavam nascer deficientes. Eles precisavam nascer com um pé torto, ou uma mão torta, ou uma corcunda, ou um pé para trás. Eles precisavam nascer com alguma deficiência para que eles pudessem ser os palhaços daquela tribo, daquela comunidade. E só assim ele podia ter o aval para poder zoar com a cara da pessoa. E aí eu pensei assim, eu falei, eu estou no lugar certo, caraca! Eu sou palhaço, eu sou deficiente, eu estou no lugar certo, porque eu venho do teatro, gente. E o teatro é essa relação muito da estética, do
dos corpos belos, e eu não me encaixava, porque minha perna é uma mais fina que a outra, então durante muito tempo eu também me boicotei de fazer coisas que eu mostrasse minhas pernas, de fazer coisas que eu tivesse que andar de salto, porque eu não sei andar de salto. E aí você chega no teatro, e óbvio, por uma ignorância de vários diretores que te colocam por ser uma mulher preta como a nega sambista ou a nega gostosa, eu não sei sambar, gente, meu pé esquerdo não faz o lugar que o meu pé direito faz, não adianta, eu não sou essa pessoa, entende? E aí, quando eu me encontro com a palhaçaria e que eu começo a fazer parte de um grupo que é incrível, que é a Cia Colapso, que está parada por enquanto, mas é um grupo que eu comecei junto com a Ana Flávia, maravilhosa, minha parceira incrível, que a gente já tinha esses questionamentos com relação à tradição, eu começo a me questionar sobre essa tradição também, dessa exaltação, dessa padronização desses corpos no circo e na palhaçaria, né? Porque a gente sabe que o circo, durante muito tempo, ele foi o lugar que acolhia esses corpos, né? Todos esses corpos excluídos, deficientes, gordos, trans, enfim, todos esses corpos que não eram que não prestavam, entre aspas, para as artes, eles iam para o circo. E é importante dizer isso, que o circo acolheu, né? O circo acolheu o artista negro, o circo acolheu o artista deficiente, o artista gordo, o artista trans, mas em que condições? Né? A gente tem vários exemplos, a gente tem o exemplo da Vênus Negra, que era uma mulher negra com um quadril extremamente avantajado e que participou de vários circos, extremamente explorada, não ganhou um centavo com isso. A gente tem os irmãos albinos, o Eco e o Ico também, que também foram usurpados, foram tirados da sua mãe, foram sequestrados para trabalhar no circo. A gente tem o menino Lagosta, porque os dedos dele eram grudados. A gente tem a mulher menor do mundo, a mulher barbada. Enfim, a gente sabe que existiam esses freak shows, né? E a gente sabe que esses artistas não ganhavam dinheiro com isso, que quem ganhava dinheiro com isso era o dono do circo ou o Messier ali, né? Então, o que a gente vai trocar hoje aqui é um pouco sobre as nossas experiências com os nossos corpos, com nossas características específicas nesse espaço tão lindo e tão belo que é o circo. O circo, para mim, é um dia de sorvete num dia de verão, é um sorvete bem gelado, assim, num dia de verão bem quente, sabe? Isso é o circo para mim. Então, acho que a gente aqui hoje vai se expor, vai colocar os nossos anseios, as nossas angústias e o que a gente acha de que serve também e o que não serve. A gente vai tentar filtrar aqui o máximo das nossas experiências e compartilhar com vocês. Porque que lugar é esse que te acolhe até certo ponto, sabe? Que lugar é esse do tradicional que está sempre a serviço de alguém? Então, a gente vai trocar um pouco essa ideia aqui, espero que vocês fiquem com a gente até o final. Agradeço muito a presença de vocês todos que estão aqui, agradeço o SESC pela oportunidade dessa troca com essas pessoas incríveis, e eu vou começar puxando o papo aqui com a minha irmã, lindeza, incrível, maravilhosa, que eu amo. Gente, essa mulher, a gente é parceira de muitos anos. Isso é uma coisa muito legal de falar, sabe? Porque a Colapso, durante muito tempo, né, Geleia? A gente meio que era nossas próprias referências, porque a gente entrava em choque com todas essas tradições que mostravam para a gente, porque a gente já entendia que o nosso humor ele vai acompanhar as correntes de pensamento, não adianta a gente continuar reproduzindo piadinhas do século XVII. Então, chega aí, Geleia. Gente, eu vou chamar ela de Geleia, vou chamar ela de Ana Flávia, vou chamar ela de Gelas, porque é muita intimidade aqui, enfim. Então, não se assustem se do nada eu falar Gelas, é porque eu, além de tudo, ainda faço um apelido para o apelido que ela já tem. Tá bom? Então, é um pouco isso. Com a palavra, Ana Flávia Garcia, Geleias, ou para os íntimos, Gelas. Maravilhosa, te amo. Ai, que coisa mais deliciosa. Boa tarde a todas, todos e todes. Nega Luísa, minha irmã, minha querida, que bom demais a gente estar aqui junto, que bom demais estar aqui com essas pessoas. Vi Marques, salve sua força. Giovanni Venturini, salve sua força. Estamos juntos aqui, tendo essa oportunidade. Queria começar agradecendo demais o SESC, né? Essa instituição que, quando eu paro para dar uma olhada, eu estava aqui enquanto estava tudo fechado ainda, né? E aparecendo ali o teaserzinho e tal, e eu pensando, caramba, o SESC é uma instituição que fez parte da minha formação muito, muito fodamente, muito profundamente, sabe?
que viabilizou muito acesso para a gente, sabe? E tá aqui hoje, seguimos avançando enquanto conceito, entendimento, pensamento, políticas, a partir também dessa presença do SESC. A gente fez uma gira pelo palco giratório com o Cabaré das Rachas, tem várias figuras aqui que trabalharam com a gente, estão aqui na escuta, né? Eu, Nega, Luísa e Elisa Carneiro fizemos essa gira aí do palco, conhecemos muitas mulheridades aí por esse país afora, e já desenvolvendo metodologias, e já nos nossos questionamentos, né? E, de novo, estamos aqui falando, e eu gostaria muito de dizer que com toda essa recepção e essa oportunidade de debate, o debate é novo. Nós existimos há muito tempo. Exatamente. Né? O debate é recente, mas a gente já está existindo, já está burilando, já está pensando, já está lidando desde o tempo... Resistindo, né, para existir. Né? Exato. Desde o nosso tempo todo, né? E eu, pensando nisso, né, não tem muito como não trazer realmente a questão da memória, se a gente vai falar de existência, da nossa experiência enquanto memória, né, desses corpos, quem somos esses corpos, né? E tem uma perspectiva muito parecida com a Nega, porque a gente estudou artes cênicas, né? Nossa estrutura inicial de palhaçaria é bem similar a da onde a gente surge enquanto figuras dessa linguagem, né? Palhaças de teatro, né? E o teatro realmente pareceu sempre um lugar mais hostil, pareceu sempre um lugar de maior rechaçamento, de maior inadequação. A inadequação sempre estava lá, né? Até porque também faz parte dessa narrativa desses corpos. Eu venho repetindo isso algumas vezes, a estratégia de nos tornarmos flecha antes de nos tornarmos alvo. Então, a gente está muito atentos a tudo que está acontecendo e os nossos posicionamentos, né? Como que a gente vai lidar com isso? Se a gente vai comprar a questão porque aí são questões mesmo, né? Dos acessos negados, uhum. E transformar e não setorizar, porque eu acho que o grande mistério é esse, né? Aonde estão as poéticas? Aonde estão as potências? Aonde estão os acessos? Aonde estão as capacidades? O que se espera? Desempenho? São muitas pequenas ilhas sobre essa nossa existência, né? Então, pensando no teatro como um elemento mais desagregador na minha história, no princípio, de alguma maneira eu sou grata, porque eu acabei indo para onde tinha que estar mesmo. Graças aos personagens que nunca... Engraçado, né? Também tem nunca se encaixavam, né? Exato, porque é isso, né? Se você pegar a rubrica de uma peça de teatro, você vai ler que está Antígona lá, você não tem na rubrica que ela é uma personagem magra, mas ela é. Mas ela é porque o imaginário é esse. Sim. Não diz que ela é uma personagem branca, mas ela é. Uhum. Não diz que ela é uma personagem cis, mas ela é. Porque a gente entra, então, no território da normose, né? E uma coisa que a gente vem debulhando já tem muito tempo lidando com essa ideia, né? Tem até aquele... Eu até anotei o nome do livro, se alguém se interessasse, eu usei esse livro numa escrita minha de universidade, que é a patologia da normalidade, normose, a patologia da normalidade, né? Que fala uma coisa muito simples, que eu acho que diz muito para nós, dá muito chão para as nossas reflexões, sabe? Que é a questão do estar bem adaptado a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Não é mesmo. Sabe? Então, assim, nessa hora, eu olho e penso, glória a deuses, glórias que nós somos desajustados, sabe? Porque, de alguma maneira, isso faz parte dessa poética de se transformar em flecha antes de virar alvo, né? Esse entendimento de que
de que ser outsider não é uma tentativa de estar dentro, desde que os acessos não sejam negados, né? A tentativa de estar dentro é uma ilusão da normose. A normose acha que está todo mundo querendo ser incluído, né? Primeiro que a normose, falta tanta autocrítica para a normose, que a normose nem se vê e ela acha que é normal. Olha que louca. Criou uma estrutura de normalidade que é totalmente ilusória. O que seria? O que seria essa normalidade? E sendo ela algo, quem é? Quem são? Quem são as pessoas, né? Só que, nitidamente, tem corpos que gritam essa antinormose, né? Esses corpos aqui, cada um à sua maneira, grita, né? Que não faz parte dessa normose. Nem sempre parece tão romântico como eu falo de romântico hoje porque ficou muito leve. Eu tenho 48 anos e eu esqueci de me apresentar na áudio de descrição, acabei de me tocar, ó. Vamos aproveitar mas se né? apresenta agora, diz como você está. Eu tenho 48 anos, aproveitando esse embalo, eu tenho 48 anos, sou uma mulher branca, gorda, com cabelo descolorido platinado, um cortinho maneiríssimo, meio raspadinho assim, um estilo meio barbershop, tem um óculos vinho que combina com o meu batom, que eu gosto de coisas combinandinhas, um óculos legal vinho combinante. No meu fundo tem uma parede vermelha e outra branquinha, que dá um ar meio dúvidas, outra, uau, que, como? E alguns quadros, e essa sou eu aqui trazendo o que eu falo agora, porque quase chega num... Vou mudar a palavra, não é romântico, não, é poético mesmo, é a poética mesmo dessa coisa, sabe? É a poética de ser, de me identificar criatura, um corpo criatura, um corpo que, na discussão do corpo gordo, que, veja bem, tem um espectro gigante que comporta a ideia de corpo gordo, né? Porque corpo gordo tem o pessoal do bonde arcaico do IMC, que ainda faz continhas para saber quanto tem de IMC a mais para ser considerado gordo ou não. Eu sou do tempo do espelho, a gente se olha e se reconhece gordo ou não gordo, né? Mas tem várias pessoas que precisam fazer contas para saber se são ou não, tem toda uma dificuldade em se reconhecer nesse lugar e tudo mais. E um espectro imenso, né? Eu sou uma mulher gorda de inúmeros shapes. Eu já tive vários tamanhos, de várias elasticidades, e isso me deu muita versatilidade na lida, não só com o meu corpo, como com os olhares sobre o meu corpo, né? Sim. Teve um momento na palhaçaria que eu falei, caramba, eu quase comecei a acreditar que era sobre o meu corpo, que era o meu corpo gordo que era engraçado. Durante um tempo eu achei que era isso mesmo. Eu sei que existe um desvio, que meio que já te coloca num lugar prévio de quebra de expectativa corporal. Então, mas não é como se qualquer pessoa gorda parasse em cena e conseguisse fazer graça. Então, né? Então a gente demorei um tempo assim, porque como o meu corpo gordo, de uma maneira antagônica, ele me ensinou muito sobre o gesto pequeno. Eu aprendi a ser lenta. O corpo muito pesado me fez ser quase que em câmera lenta. Isso me deu muita noção de timing. Eu não tinha ansiedade na cena. Isso me deu um monte de subsídio tecnológico enquanto palhaçaria, né? As tecnologias desse corpo, né, nega? Como você estava trazendo a questão da tecnologia. As tecnologias, o que esse corpo me ensina, né? Enquanto palhaçaria e domínio mesmo do gesto, domínio do tempo, né? Eu lembro de uma situação assim era uma situação de quedas, de treinando quedas e cascatas com Leres, né? Com Leres Columbaione, fazer essa evocação aí, né? Que
quando tinha a questão dos tombos, era super tenso para mim, primeiro porque eu tinha medo de me lançar no chão com o meu corpo tão pesado. Tão pesado é nível 170 quilos, gente. É tão pesado para valer, não é? Né? Porque é pesadinho, pesado, né? É pesadinha. É tipo assim. Então eu desenvolvi uma tecnologia de meio que em câmera lenta para poder, tipo, não estabacar, né? Com aquele impacto sem percepção, né? E isso foi me dando muito entendimento. Eu aprendi muito, né? Eu sou muito grata a esse corpo outsider, esse corpo atípico, né? Tanto que, em algum momento, eu precisei fazer uma cirurgia bariátrica, já tinha várias comorbidades, já tinha várias coisas acontecendo com a minha saúde, né? E que em nenhum momento atrapalharam minha trajetória enquanto artista, porque até o último minuto eu estava lá, tipo, ainda sendo premiada, sem ar, tipo assim. Então, eu gosto de dizer essa parte, porque é muito interessante essa ideia de questionarem as capacidades, porque são capacidades, né? São capacidades, são muitas, né? Então, eu lembro de ter tido uma super crise antes, porque me deu uma pira do tipo, eu não vou ser mais criatura, eu não vou ser mais freak, eu não vou ser mais criatura. Me deu um desespero, chorei nessa casa, minha filha aqui mas, comigo. Gelas, você diz isso depois quando você foi perdendo peso, né? Não, antes de fazer a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia. Foi me dando um bode. Eu falei, meu Deus do céu. Primeira coisa, eu não fui fazer isso porque eu estava odiando o meu corpo. Porque eu estava rejeitando esse corpo. Primeiro, isso precisa ficar muito nítido, assim, sabe? Então, um apego muito grande, sabe? Eu cheguei a... Você vê como é que é doido, né? Eu cheguei a cogitar que criatura era sobre o meu tamanho. Depois é que eu fui entendendo, não, eu sigo criatura, cada vez mais criatura, só vai piorando com o tempo. A verdade é essa. Isso me faz mais potente e mais feliz. E nesse lugar é que eu acho que existe um espaço que é o do... que eu cortei o romantismo, mas eu entro com poética. Porque eu acho realmente que é uma poética muito convidativa para nós, corpos... outsiders, atípicos, como a gente quiser dar nome, né? Eu acho muito bonita a ideia da gente se entender enquanto esquisito, excêntrico, grotesco, se é isso que nos faz destacar de uma sociedade pasteurizada, de corpos plastificados, homogeneizados, tararau. Eu celebro nossos corpos atípicos, sabe? Eu acho que é uma libertação, né? É um poder novo que insurge, né? E, de novo, não é sobre acesso. Acesso é outra coisa. Inclusive, porque é muito importante para essa permanência, para que essa discussão tenha reverberação enquanto estética, porque agora que a gente começou a falar, a gente já existe há muito tempo, agora começou a falar. Agora a gente começa a buscar afirmar o nosso lugar enquanto mercado e existência estética. E, para isso, tanto aprendizes, pessoas interessadas, contratantes, precisam entender que esses corpos são mais do que pensamento. Eles são corpos criadores que estão produzindo estéticas específicas, insurgentes desses corpos insurgentes. E essas estéticas precisam ganhar vulto, ganhar importância, ganhar tamanho, ganhar mercado, né? Então, assim, acho que essa é uma parte bem legal de trazer, né? Da gente se ver para além das nossas estereotipias, vou falar assim, sem medo de ser nada, sem medo, só, né? E é isso, acho que sim, acho que tem um tanto de coisas aí para passar a palavra também. Muito Estamos legal, bem de tempo? Tá 15 minutos e 20 segundos, foi cravado. Mas tu pegou o sinal, né, na hora que eu estava... Eu vi, na hora que tu fez aqui. Pegou o sinal. Tu pegou o sinal, né? É aquele.
Não, amiga, perfeita, velho, perfeita. Eu conheço um pouco desse seu pensamento, assim, sobre esse corpo criatura, e acho incrível, assim, porque é isso, como eu falei no início, para quem está chegando agora, a Ana Flávia falou dessa tecnologia, né, desse conceito sobre esses corpos com características diferentes, né, com outras características, no meu caso, uma pessoa deficiente, essas tecnologias também, como a gente se utiliza dela para nossa cena, né, Geleia? Você falou muito bem, Sim. e eu fiquei pensando na hora que você falou isso, eu, por exemplo, como meu lado esquerdo ele é muito mais lento por conta da paralisia, eu sei que se eu quiser fazer uma gag, onde eu tenho que pegar um copo e o copo tem que cair, eu vou fazer ele com o meu lado esquerdo, porque ele não escuta direito igual o direito, entendeu? Então eu já sei como lidar com o meu lado esquerdo para poder transformar algo em gag também, entende? Então isso é muito legal quando você traz esse lugar da gnose sobre a nossa característica, né? O autoconhecimento sobre as nossas características físicas. Muito legal. Gente, eu sou a Ana Flávia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tecer algum comentário, o chat está aí para vocês se organizar todo direitinho. Todo mundo fala, hein? E aí é só colocar lá perguntas, se vocês quiserem, tecer comentários, agradecimentos, elogios, contatinho. Tá tudo aí no chat para vocês poderem colocar, tá? Então, vamos seguindo aqui na nossa mesa com a maravilhosíssima Zona Vi Marques, que vai conversar um pouco com a gente, falar da sua experiência com o seu corpo dentro desse universo que é o circo que a gente tem falado, que a gente está falando hoje aqui e tem falado durante esse festival do Sesc também. Com a palavra, Vi, vai que é tua, irmã. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Primeiro, quero agradecer ao Sesc, principalmente, por ter me chamado mais uma vez, por me dar mais uma oportunidade de estar aqui falando, representando todas as mulheres trans, artistas e não artistas. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos longos castanhos. Estou usando um brinco de argola com brilhinhos, um óculos cinza, uma blusa, um cropped, marronzinho, no fundo bem colorido, e ao lado esquerdo tem um armário. Eu quero começar falando... Primeiro eu vou explicar, para vai que alguém não sabe o que é uma mulher trans, uma pessoa trans. Mulheres trans, pessoas trans, são pessoas que não se identificam com o sexo biológico. E tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer aqui antes de mais nada. São 3 pontos. O que acontece com mulheres trans? Eu estou falando especialmente de mulheres trans porque não acontecem tanto com homens trans, é mais mulheres trans mesmo. O que acontece com mulheres trans, o que acham que somos e o que acham que devemos fazer. O que acontece com nós é que a gente morre aqui no Brasil a cada 23 horas. Nós, mulheres trans, morremos a cada 23 horas no Brasil. Segundo ponto, todo mundo acha que a gente é ou garota de programa ou cabeleireira. É uma coisa bem... Não é só isso. E aí, por isso que quando me veem apresentando, me veem na arte, todo mundo fica com um olhar assustado. Porque eles querem identificar, primeiro, a primeira visão é olhar para a minha parte de baixo, minha genital, e depois olha para a parte de cima para querer identificar o que acontece, e quando eles identificam ainda fica com um rosto meio assim, mas, gente, elas não são só garotas de programa, artista? Como assim, circo, contorcionista? O que está acontecendo? E é uma honra para mim eu ter nascido com esse dom e poder mostrar para o Brasil, para todo mundo que me assiste nas minhas apresentações, ou me segue no Insta, mostrar que a gente pode ser o que a gente quiser, estar onde quisermos, trabalhar como quisermos, como quiser. Eu já sofri muito preconceito. Antes de me assumir uma mulher trans, eu já sofria muito preconceito em ser gay. Você, Ana Luísa, lembrou muito bem que no circo acolheram a gente, naquela época já acolhiam antigamente, né? Mas tentavam acolher, né? Até que ponto? Igual você explicou. Até que ponto é esse acolhimento, né? Até que ponto? E hoje é a mesma coisa, tá? Hoje não mudou muita coisa. Lá da época da mulher barbada, hoje é a mesma coisa. Eles não querem acolher nós como nós somos. Eles não querem colocar uma mulher trans fazendo um personagem mulher. Eles querem o quê?
fantasia. Eles falam, não dá para te colocar como mulher. Tudo isso que eu vou falar aqui, pessoal, são coisas que aconteceram comigo, tá? São fatos reais. O último fato foi que me chamaram para trabalhar no circo, em um circo que eu não vou falar o nome, um circo tradicional de lona. E ela gostou do meu talento, gostou do meu corpo, e me chamou para trabalhar e falar, e aí ela chegou num ponto de personagem, o que eu ia fazer. Aí ela falou, olha, eu não consigo te colocar como mulher e nem como homem, óbvio, mas eu posso te colocar como um personagem. Uma fantasia, você quer? Oi? Como assim um personagem, uma fantasia? Eu não sou um personagem, eu não sou uma fantasia, eu sou uma mulher. Eu quero estar de mulher em cena. E aí ela fala, assim fica difícil, que não sei o quê, então eu não aceitei. Graças a Deus, hoje eu vou explicar. Hoje eu tenho a oportunidade de falar não, mas tem algumas mulheres trans no circo que, infelizmente, não têm essa oportunidade de dizer não. Nesse circo mesmo, onde me chamaram, tinha uma mulher trans que ela se aceitava a vestir uma fantasia e, em alguns outros momentos, roupas másculas também. Isso me entristeceu muito, porque ela não tinha o que fazer, ela precisava do dinheiro, ela precisava estar ali. E isso eu fiquei muito triste, mas fiquei feliz por mim poder dizer não e não precisar passar por aquilo. No circo, as pessoas, principalmente LGBTs, em vez de eles acolherem a gente, eles são ao contrário, eles não estão na nossa causa. Tanto pessoas cis como trans, como LGBTs, em geral, são poucos que aceitam nós trans, igual a fala anterior, que ela falou que precisam aceitar a gente, precisam nos acolher. Eu esqueci como que ela falou. Ana Flávia? Ana Flávia, ela fez uma fala de... Esquece. Vou continuar minha fala. E outro fato ocorrido comigo também foi na França. Eu fui fazer uma escola de musical na França, foi a mesma coisa. Tipo assim, eles gostam do nosso talento, eles gostam do meu talento, do meu corpo, mas eles não querem me colocar como uma figura feminina no palco. E nessa escola de musical foi a mesma coisa, eles me aceitaram, eu passei na audição, fui morar na Europa, lá na França, em Le Mans. E quando eu cheguei lá, o contrato era de 2 anos. Eu aguentei ficar 4 meses, porque eles me colocaram de terno, gravata, pediram para eu amarrar o meu cabelo, colocar chapéu e ter cenas super masculinas com as meninas. Tipo, as meninas ficavam com um biquininho e eu tinha que fazer... E elas falavam, você tem que ter postura mais de homem, que não sei o que, tá muito... Eu fiquei 4 meses. Gente, eles nem me perguntaram, sabe? Se eles não sabem qual é a minha figura, o que está acontecendo, eles nem sequer perguntaram. Então, tem muito para evoluir ainda. Tem muito para evoluir. Igual a fala anterior da Ana Flávia, que ela falou que estamos evoluindo, mas precisamos muito ainda. Muito, muito. A gente já existe há muito tempo, igual ela falou, e só agora estamos falando. Por isso que eu agradeço imensamente ao SESC por essa oportunidade. Porque não temos mulheres trans também, muitas mulheres trans no circo. Eu conheço 2, a Francine e a Vulcânica. Sim, eu também. Francine e Vulcânica Vimark, somos 3 pessoas em 255 bilhões de habitantes, que é o Brasil, no circo. Então, isso é muito pequeno, é muito pouco. E eu sei que nós não vamos parar por aqui, vai vir outras pessoas atrás de mim que vão ser circenses, outras mulheres trans que vão querer. Então, a gente precisa de representatividade. Representatividade é o quê? É isso, é estar aqui, é dar a cara, é falar o que acontece, é a realidade. Eu peço sempre muito apoio das pessoas cis, a pessoas gays, LGBTs, negras, de apoio mesmo, sabe? Sim. De compartilhar os nossos trabalhos, de indicar os nossos trabalhos, de colocar a gente em visão. As pessoas precisam ver que nós existimos, que a gente tem talento, que a gente não precisa estar na rua, que a gente não é isso, sabe? E eu falei que eu consegui dizer não por quê? Eu estava sofrendo muito, porque eu falava assim, meu Deus, eu sou artista circense há 14 anos.
E eu estava sofrendo muito nos meus trabalhos por conta dos contratantes. Os contratantes, eles eram muito rígidos, muito transfóbicos. E eu falava assim, esse é o ponto. Eu não quero mais ter patrão. Eu não quero mais precisar me passar ao ridículo, a uma situação vexatória para ganhar um cachê, pelo um cachê. E foi aí que eu tive a grande sacada de abrir uma escola online. Foi na pandemia, uma escola online de treinamento, de flexibilidade, preparação corporal, contorcionismo. Foi aí que eu consegui ter um grande retorno, graças a Deus, e assim eu estou tendo oportunidades de dizer não. Porque é chocante para eles também, para os contratantes, é muito chocante de eu dizer não. Eles ficam muito chocados. Mas como assim você vai dizer não? Você não tá precisando. Você precisa. Como assim você não vai precisar disso, do trabalho? Você não vai querer o dinheiro? Não, eu não vou querer o dinheiro, eu não preciso passar por isso. Perfeito. Sabe? E ainda, além de tudo isso, eles ainda exploram a gente. Tipo, exploram na questão do trabalho mesmo. Sim. Como eles veem a gente como um ser estranho, diferente, eles falam, bota para trabalhar mais e paga menos. É isso que eles faziam. Queria que a gente trabalhasse o dobro, triplo do resto do elenco e ganhasse a mesma coisa. Sim. Um absurdo. A Geisa comentou aqui uma coisa muito próxima disso que você está falando, sabe, Vi? Que é assim, muitas situações são mais uma possibilidade de explorar, de usar esses corpos no circo, além do aval de ridicularizar e continuar violentando, com o famoso discurso do eu te acolhi. Cara, isso é muito violento, né? Tipo, a pessoa chegar para você nesse lugar do eu te acolho aqui, mas eu te dou umas lapadas, né? Chicotada atrás nas suas costas. E sim, galera, a escravidão já acabou, gente. Vocês estão ligados, né? Tem mais de 200 anos, isso aí já. Isso é muito, muito... Porque esses contratantes, esses donos, a maioria são apenas empresários. Começa por aí. Eles não são da arte, então eles contratam pessoas para trabalhar para eles. Então eles não querem saber. É muito triste, é muito triste. Mas eu fico feliz de estar aqui. Semana passada também eu dei uma entrevista para o Folha de São Paulo. Isso para mim foi muito incrível. Eu fiquei muito feliz, porque é sobre isso, sabe? É sobre estar nesses lugares, é sobre abrir portas. Eu fico muito, muito feliz. Mas a gente tem muito que evoluir ainda. É muito, muito. Eu me sinto... Eu comecei... Foi um pouquinho antes da pandemia que eu me descobri como uma mulher trans, e eu ainda não tive nenhum contato com trabalhos presenciais, mas eu sinto que eu estou um pouco insegura. Eu fiquei insegura com todos esses acontecimentos, sabe? De ir para uma audição e ficarem olhando e fazendo piadinhas, porque tem isso, gente. Tem olhares tortos, tem piadinha, tem tudo, até hoje. E a gente sente, velho, não tem jeito. A gente sente. Eu fico triste, porque além da gente sofrer na sociedade, já normalmente na rua, de poder sair, a gente vir para a nossa arte, para o nosso trabalho e sofrer também, é péssimo. Mas existem lugares como o Sesc, existem empresas como o Sesc, que acolhe, que é tipo uma das únicas, ou se não a única grande empresa assim, que eu me sinto bem de ser quem eu sei, quem me acolheu, que eu me senti bem, que me trataram bem, que não me olharam torto, que não ouvi piadinhas. Eu amo o Sesc, eu amo trabalhar com eles. Eles são incríveis, gente, de verdade. Não é puxando saco. Não é puxando saco, é verdade. O Sesc é incrível. Mas é verdade, viu? O Sesc Brasília, principalmente aqui onde a gente vive, foi um lugar que mais formou gente no circo aqui, foi o Sesc, sabe? Eu também sou muito grata como você, sabe, Vi? É muito legal, assim, ouvir você colocar, porque a gente sabe que essas pessoas estão todas banhadas nas águas do rio do equívoco, né, Vi? Então, a gente tem que continuar o tempo todo mostrando para elas, se tiver que bater de frente, a gente vai ter que bater de frente, não tem jeito, porque esse também é um lugar, né, do resistir para existir dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo, né? Vi, você terminou sua fala, amor? Sim, eu só quero complementar com uma coisa que geralmente as pessoas falam assim, mas ela não vai falar nada bom, não vai falar nada alegre. Não, gente, eu não vou falar porque não tem. Só é dores.
só são dores atrás de dores. A gente é muito massacrada. É de verdade. Geralmente eu já dei algumas entrevistas e falaram, nossa, mas não é possível que não tenha um lado bom. Não tem um lado bom, gente. Não tem. Ainda não. Eu espero que um dia tenha, mas ainda não. A gente sofre demais. É muito... eu queria terminar com isso. A gente sofre demais, é muita dor. Então, ajude a gente, dê visibilidade pra gente, indique nossos trabalhos, esteja do nosso lado, nos defenda. Exatamente. Procure saber um pouco sobre nós, sabe? Sobre quem somos, de onde viemos. Sim. Isso é muito importante. Muito obrigada. Perfeita, nenhum defeito, maravilhosa. Obrigada, Vi, muito obrigada. Sigamos então, gente linda, lembrando que vocês que estão aí no nosso chat, ouvindo essas beldades incríveis, falando aqui, trocando, se expondo para vocês, a gente está aqui mostrando toda a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, porque a gente quer trocar com vocês, então coloque aí seu comentário, faça uma perguntinha, não tem problema, isso vai ficar entre nós, depois o Sesc vai gravar e vai lançar, mas por enquanto fica só entre a gente aqui, tá bom? Vamos continuar então com esse querido, maravilhoso Giovanni Venturini. Chega junto, dê seu texto e vamos nessa. Oi, Ana, obrigado. Primeiramente, Beleza. obrigado por essa oportunidade aqui também. Bom, vou me descrever também para que todos vejam. Eu sou um homem cis, branco, cabelo loiro, barba loira, sobrancelhas grossas, olhos azuis. Estou usando uma camisa branca com flores lilás e o fundo da minha parede é branca. Estou usando um headphone preto. Bom, eu achei muitos pontos em comum aqui. É muito bom, né, de ver essa diversidade e esses corpos no circo e de encontrar pontos em comum, apesar de serem características diferentes, né? Fui até tentando anotar algumas coisas. Bom, a primeira coisa em comum é com você, Ana Lu, que... Sim. Você disse da sua deficiência. A minha deficiência é displasia espondiloepimetaphysaria. Também é um nome gigante. O fato é que eu tenho nanismo. É um nome tão difícil quanto a sua. Então, bom, eu tenho nanismo, e aí quando você vê uma pessoa com nanismo, logo associa ao circo, né? E isso historicamente. E antes até do circo tradicional, muito antes, você citou também o Egito Antigo. No Egito Antigo tinha um deus, que era o deus tido para comédia, que aparecia ao lado do berço dos recém-nascidos e ficava fazendo careta para animar. Então, quando diziam que uma criança estava sorrindo por nada, é porque o deus Bes estava ali fazendo caretas para ele. Aí nós vamos para a Idade Média, os bobos da corte, que tinham as pessoas com nanismo ocupando o cargo ali dos bobos, ou os corcundas e outras deficiências mil, né? Então, historicamente, na arte, a figura da pessoa com nanismo está sempre ligada a esse lugar do cômico. E eu comecei assim, eu comecei como palhaço com uns 15, 16 anos, e vou dizer que foi muito importante para mim. Eu vou virar de lado aqui, que agora o sol bateu bem de frente, só para o sol não ficar no meu rosto. E quando eu me descobri como palhaço, quando eu descobri que eu queria seguir essa linha de arte da atuação, né, a arte cênica, no geral, não só o circo, eu percebi que eu não tinha referências, eu não tinha pessoas em quem me inspirar. E as pessoas que eu tinha como referência, que era esse lugar da chacota pelo corpo. Espera aí, Giovanni, Okay. deu uma travada aí no seu Peraí, vou desligar a internet dos outros negócios. Aí você volta do lugar que você estava falando sobre as referências, que você não tinha referência. Certo. Então, eu percebi que eu não tinha essas referências, né? Esse lugar na arte da pessoa com nanismo era sempre ligada nessa questão do cômico, da chacota pela questão física. Não que eu seja contra o cômico, não que eu seja contra o humor, muito pelo contrário, foi aí que eu comecei, esse lugar que eu amo. Mas eu percebi que dentro da minha história eu precisava negar isso durante um tempo. Então, durante muito tempo eu me afastei da linguagem do palhaço.
eu fiquei anos sem fazer. Eu comecei ali, eu amava fazer isso, dali eu fui para outras artes, malabares, acrobacias de solo, enfim. Mas o palhaço é um lugar que eu amo ocupar. E durante muito tempo eu neguei para mim mesmo, porque a sociedade me negava outros tantos espaços, e para ocupar esses espaços eu precisava negar o único que me era oferecido, que é o da comédia, que é o da chacota, né? Então, durante muito tempo eu fiquei afastado dessa linguagem e comecei a dizer muitos nãos, né? Como a Vi falou, de dizer não, durante um bom tempo eu não podia dizer não, eu precisava desse dinheiro para trabalhar, eu precisava ocupar esses lugares, eu precisava trabalhar com aquilo que eu amava, que era a arte, mas aí quando eu vi que os convites eram sempre os mesmos, sempre esse lugar estereotipado, clichê, aí eu falei, não, tá na hora de mudar. E aí eu comecei a me posicionar e dizer não, para que o mercado começasse a me enxergar diferente, para que o mercado falasse, não, ele não é só isso, né? Tudo bem, ele é palhaço, é legal, mas, pô, ele também pode fazer, sei lá, pode fazer Macbeth, pode fazer antigo, né? Por que não? Pode fazer qualquer outro tipo de espetáculo clássico, né? Então, durante muito tempo eu fui para a área do teatro clássico e também comecei a negar um pouco os espetáculos infantis, que também tem essa questão da altura, né? De colocar a pessoa com nanismo muito associado ao universo infantil, a esse universo mágico dos contos de fada, que começou a me incomodar bastante. E aí, só depois de me posicionar e de ganhar um espaço e um respeito do mercado artístico, eu consegui retornar para o meu lugar de origem, que é o palhaço, e poder fazer isso com gosto. Mas não fazendo como eram as minhas referências, não fazendo pela questão do meu tamanho, mas usando isso também como uma arma para discutir o assunto, né? Eu acho que o circo tem esse poder, a gente está muito tempo ocupando esses lugares do freak show, mas é isso que a Ana Flávia falou, acho que a gente está existindo há muito tempo, mas a gente está ganhando voz só agora. E por que não pegar essa arte tão tradicional que é o circo e trazer esses questionamentos para dentro do espetáculo, né? Chega de fazer chacota, vamos discutir esse assunto. Vamos fazer comédia? Vamos fazer comédia, mas vamos trazer à tona também o tema que é importante ser discutido no mundo de hoje, né? Vamos colocar esses corpos ocupando outros lugares que não aquele convencional, né? Vamos trazer essa discussão para dentro da lona. Não vamos trazer essa imagem que se propaga há tantos anos, há tantos séculos, há milênios, no meu caso, falando da pessoa com deficiência, desse lugar do freak, né? Essa história de dar oportunidade é uma balela que todo empresário tem para ganhar dinheiro, e isso há muito tempo. Os freak shows era isso, né, Ana Lu, como você falou, pessoas eram sequestradas para ocupar um circo, sabe? Para um empresário ir ali ganhar dinheiro através do vitimismo ou do inacreditável, de algo que não era comum, né? Do exótico, exato, do exótico, né? Que é essa coisa do freak. Então, às vezes tentam sair com essa imagem de bonzinho, né, de que o freak show e de que o circo dá oportunidade para todos, mas qual oportunidade que dá? Eu, durante muito tempo, não via pessoas com nanismo no circo ocupando um lugar que não fosse o de palhaço, que é chacota, que apanha e que toma torta na cara, que toma um pé na bunda e etc. Depois de muito tempo, eu vim conhecer o Alan Jones da Silva, que é maravilhoso, baita artista de lira, tecido, trapézio, o cara faz horrores, assim. E, inclusive, me confundiam muito com ele pela semelhança física. E muitos anos eu não sabia quem era o Alan. Aí chegavam para mim e falavam, você que é o Alan, né? Não, vários encontros de circo chegavam para mim e falavam, você que é o Alan, né? Eu falei, não, Alan, não. Aí chegava outro lugar, você que é o Alan? Não, não sou o Alan. E eu demorei para entender quem era o Alan, porque ele mora fora do Brasil há muitos anos, né? E faz um baita sucesso lá fora. E é isso, o Brasil ainda está um passo atrás, né? A gente ainda não tem essa oportunidade de ver artistas com corpos diferentes, ocupando as acrobacias, ocupando os malabares, ocupando a cama elástica, ocupando, seja lá qual lugar for, que não aquele do cômico. E, mais uma vez, reforço, eu não sou contra o humor e não sou contra o cômico, eu acho que a gente também tem que ocupar esses lugares para discutir o tema, para trazer essa... que a Vi falou que não sabiam como me tratar, né? Sequer perguntaram para mim quando foi para a França, né? Sequer perguntaram como deveria ser chamado, enfim. Eu acho muito importante essa questão, a linguagem tem um poder muito forte. E durante muito tempo a gente foi educado a usar termos
que são realmente, que reforçam realmente esse lugar estigmatizado, estereotipado e ofensivo, né? A gente tem que aprender a adaptação, a linguagem está em constante evolução, está em constante mudança. Então, não é pessoa, não é anão, é pessoa com nanismo. Anão carrega uma questão histórica, pejorativa, muito forte. Só que até hoje o anão é chamado de anão e já é engraçado. Quando se fala anão, a pessoa já dá risada, já. Então, acho que esses termos que estão em constante evolução, pessoa com deficiência, pessoa com nanismo, a Ana Lu falou que tinha uma certa proteção da família dela, e que eu acho normal, assim, de não falar que é deficiente, né? Tem muito desse medo de usar os termos, né? As pessoas preferem falar, ele é especial, do que falar, ele é uma pessoa com deficiência. Não, eu sou uma pessoa com deficiência, especial não sou. Especial não é. O que eu tenho de especial? E é esse lugar de tratar a deficiência como uma doença, né? Tipo assim, a pessoa como um peso, nasceu né? Como um peso e vai ter que carregar aquilo pro resto da vida. E aí a pessoa nasce deficiente numa família, a família vai todo mundo fazer promessa, andar de joelho, e acender vela, comprar parte do corpo da pessoa em vela para deixar lá embaixo do pé do santo, como se aquela pessoa fosse melhorar de alguma coisa que ela não vai melhorar, que ela vai ter aquilo pro resto da vida, porque é uma característica dela, não é uma doença, né, Giovanni? Exatamente, e isso da terminologia e das palavras é um peso muito grande para a gente começar a mudar e conscientizar as pessoas, né? Passar a usar palavras corretas. Eu acho maravilhoso, a Ana Flávia falou sobre o fato de ser gorda, e eu acho maravilhoso o movimento das pessoas gordas que se apropriaram dessa palavra que antes era tida como pejorativa e transformaram em motivo de orgulho, sabe? Eu fico pensando se em algum dia nós, pessoas com nanismo, não vamos nos apropriar da palavra não e transformar ela. Mas agora não é o momento. Agora as pessoas precisam entender que o termo correto é pessoa com nanismo, porque a palavra não está há muitos anos carregada desse estigma. Então, a gente precisa conscientizar a população para depois nos apropriarmos dessa palavra, trazer para nós, falar, sim, sou anão, sim, mas agora não é esse momento. Então, acho que é muito importante reeducar as pessoas para usarem os termos corretos. E é isso que a Ana Flávia falou também, a gente é educado há muito tempo a enxergar os nossos corpos como cômico, né? Durante isso que ela falou, ela ficou em choque quando ela foi fazer a cirurgia e ia perder peso, e aí achou que não ia dar mais para trabalhar. A gente está nesse lugar de enxergar os nossos corpos somente desse formato e na comédia, né? Durante muito tempo eu também achei que eu só podia fazer comédia, porque não me eram oferecidos outros trabalhos. O que chegava para mim era comédia, o que chegava para mim era o palhaço, o que chegava para mim era esse lugar, e eu falava, nossa, realmente, acho que você começa a duvidar de você mesmo, né? Será que eu realmente sou ator? Não, acho que eles me querem ali pela minha condição física, não pela minha capacidade artística, né? Isso é uma grande questão. Eles querem só pela condição física e não pela nossa capacidade, eles não enxergam para além da qualidade artística, né? E acho que é esse lugar de se apropriar e de entender que o nosso corpo é só mais um corpo ocupando esse espetáculo, ocupando o mundo, e que a gente consegue fazer o que a gente quer. A gente pode fazer um drama, a gente pode fazer comédia, a gente pode fazer contorcionismo, a gente pode fazer trapézio. É tudo questão, é um trabalho como outro qualquer. É questão de estudar, é questão de treinar, como outro corpo. Pode ser que eu tenha coisas que eu não consiga fazer, o que um corpo de 1,80 vai fazer, mas eu vou adaptar, vou fazer de um outro jeito. E eu acho que a adaptação e a inclusão é muito mais ligada a isso do que a simples... Eu acho de extrema importância a acessibilidade linguística, por exemplo, colocar libras, a audiodescrição e tudo isso, mas eu acho que a acessibilidade vai muito além disso. A inclusão está muito além disso. Incluir a gente, principalmente na arte, é trazer toda uma programação inclusiva, com acessibilidade, é poder fazer as oficinas que são oferecidas, porque é permitido para a gente também, porque não está pensada para um corpo padronizado, porque também tem acessibilidade nas oficinas, e não só nas mesas de debate que vão falar sobre isso, mas que tenham acessibilidade nos espetáculos que estão sendo transmitidos, porque eu também quero ser um público consumidor. Pessoa surda também é um público consumidor, a pessoa cega é um público consumidor, aliás, é um público consumidor que é negado no Brasil, que movimenta muito dinheiro, e que as empresas estão começando a acordar agora, que o público DEF, a gente tem essa terminologia entre nós, a gente usa o DEF, né? O público DEF... bípedes, né? Os não bípedes, exatamente. Usam, tem um movimento e um movimento econômico muito grande do Brasil que nos foi negado, que era invisibilizado. A partir de agora, começando, e o capitalismo
a gente tem que tomar muito para o consumismo, né? Então... Peraí, Giovanni, peraí, que deu uma travada. Volta do... A gente tem que tomar muito cuidado. Travou aí. Muito cuidado com o capitalismo, né? O capitalismo, ele é traiçoeiro, porque agora eles vão usar desses nossos corpos e das nossas diferenças também para lucrar em cima. Então, a gente tem que estar muito ligado no movimento artístico, no movimento capitalista, e saber nos posicionarmos para conseguir essas oportunidades dignas, né? E não ser só mais uma carta na manga ali da empresa para poder vender mais, né? Tipo, olha como eles são bonitinhos, eles pensam na inclusão. Exatamente. Só para ganhar like, né? O mercado do ganha like, né, Giovanni? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a inclusão. A inclusão vai muito além disso, do que ver os corpos ocupando esses lugares. A inclusão é uma questão muito ampla. Só uma última coisa, e eu prometo que eu paro de falar e passo a fala. A gente estava falando sobre isso, dos termos, né? Pessoas deafs, os não bípedes, e tem um termo que é muito bom, difundido pela Estela Lapponi, que é o corpo intruso, que inclusive o Billy Saga lançou um rap essa semana falando sobre o corpo intruso, e eu acho de extrema importância todos ouvirem e entenderem esse corpo intruso, que é o nosso corpo. É um corpo intruso, essa sociedade que patroniza os corpos, né? Todos os nossos corpos dessa mesa aqui são corpos intrusos, são corpos que chegam e invadem e estão aqui para mostrar que estamos presentes também, né? Então, acho que esses conceitos da não bipedia, do corpo intruso, dos deafs, são muito importantes de serem entendidos, porque durante muito tempo ficou visto como o coitadinho, o vítima, ou o exemplo de superação, e não, gente, não é nada disso. Estamos aí ocupando os mesmos lugares que vocês, trabalhando e lutando para viver de arte, que já é tão difícil no Brasil. Imagina para esses corpos intrusos. Então, é como a Vi falou, deem oportunidade para esses corpos intrusos se introduzirem e ocuparem mais esses lugares, acreditem no nosso trabalho, venham primeiro em nós pelo nosso trabalho, sem enxergar a nossa questão física, né? Sim. Então é isso, passo a palavra e muito obrigado, Nalu. Muito lindo, Giovanni, muito lindo. Super me identifico com tudo que você está falando. E aí vocês trouxeram dois conceitos assim que eu tenho procurado não utilizar mais eles. Assim, um foi representatividade. Hoje em dia eu penso que para além da representatividade a gente tem que começar a pensar em proporcionalidade, sabe? Então vamos supor, vamos pegar aqui o exemplo das pessoas pretas. Se somos 55% da população no país, não dá para a gente pensar na representatividade mais botando uma pessoa preta só num festival, para ela representar todas as pessoas pretas do mundo, entendeu? Porque nós somos muito plurais. Se a gente está falando de pessoas trans, não dá para botar uma pessoa trans só. Não sei quantos milhões de pessoas tem de pessoas trans no mundo, mas eu acredito que são muitas também, assim como as pessoas deficientes, que, se eu não me engano, a última vez que eu vi na ONU, nós somos 500 milhões de pessoas no mundo, nós somos mais do que a população dos Estados Unidos. E por que diabos a gente não tem linguagem de sinais sendo ensinada nas escolas, mas você tem inglês? Entende? Então, eu acho que a gente tem que começar a falar em proporcionalidade para além da representatividade, e eu também acho que a gente tem que começar a falar de acessibilidade mais do que inclusão, sabe, Giovanni? Porque eu acho que quando a gente está falando de inclusão, de alguma maneira a gente está excluindo outro lado, a gente está excluindo outra coisa. E o que eu sinto desses artistas, dessas pessoas deficientes, que não chega, é porque também não existe acessibilidade no conteúdo para elas. Então, o que acontece? Tipo assim, a pessoa é cega, a pessoa é surda, não existe conteúdo físico para que aquela pessoa possa estudar palhaçaria, para que aquela pessoa possa estudar circo, para que ela possa estudar teatro. Não existe. Então, a gente também tem que começar a pensar, em vez de pensar em incluir, pensar em acessibilidade, em ser acessível para essas pessoas também. E aí tem uma pergunta aqui, gente, que começou um monte de pergunta aqui, as perguntas não é só pergunta não, parece um monólogo. O negócio é um texto gigante aqui, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. A Zulaye, é assim que fala seu nome, querida? Eu não sei. Zulaye, ela falou assim, mesa maravilhosa, pergunta: como vocês sentem na prática a relação com a contratação e participação nas programações do SESC?
Nós, como programadoras culturais, temos conseguido executar um acolhimento e respeito real aos corpos e ser... Nós, como... Peraí, deixa eu reformular aqui, gente. Nós, como programadoras culturais, temos conseguido executar um acolhimento e respeito real aos corpos e seres para além do padrão normaloide? Se sim, como podemos potencializar nossas ações? Um abraço e admiração de todos, a todos. Quem quer responder essa pergunta? Posso falar um pouquinho? Fala, Gelas. Assim, por exemplo, né? Assim, um exemplo, eu estou aqui no festival, nessa mesa, nesse debate, nessa discussão, né? Importantíssima, né? Inclusive, não abro mão de qualquer lugar que me convide para falar alguma coisa, não abro mão mesmo. Corro vários riscos por isso, porque acabo caindo em algumas roubadas também. Não é o caso, mas sim, acontece, né? E isso aqui é muito maravilhoso, muito precioso esse espaço, mas, porém, eu sou dramaturga, desenvolvedora de metodologia, tenho metodologias autorais sobre palhaçaria para mulheridades, né, e tal, e eu estou no festival na mesa para falar sobre isso. Eu sinto que a minha potência artística deveria estar sendo contemplada aqui, que eu falaria mais feliz ainda sobre isso, porque eu estaria sendo olhada não só como um corpo atípico que tem algo a dizer sobre corpos atípicos, e sim como um corpo atípico que produz estética, que estamos aqui em processo de produção de novas estéticas, que estamos, eu até anotei aqui, o circo como um espaço de virtuose, digamos assim, nós estamos aqui despadronizando a ideia de virtuose. Quais são as nossas novas virtuoses? Quais são as virtuoses que esses novos corpos, novos porque são novos em debate, né? Que esses corpos que passaram a ser ouvidos, digamos assim, agora, quais são as nossas virtuoses? O que a gente traz enquanto avanço estético? Então, eu acho que é exatamente esse o ponto de virada, sabe? Eu acho que o acolher, no receber, no ouvir, né? Eu quero ser convidada a falar sobre gordofobia em algum ponto, mas isso não é a pauta da minha existência. Eu sou uma criadora em arte. Isso é um aspecto do meu corpo, sabe? Então, assim, eu quero falar das minhas metodologias que eu desenvolvo, eu quero falar da dramaturgia que eu crio, eu quero mostrar o meu conteúdo artístico. Se a gente fica no espectro do nosso conteúdo humano, e veja bem, sim, é importante, sim, é fundamental, mas sim, é apenas um primeiro passo. Não podemos estancar neste lugar. Este é só um espaço que estamos desbravando. Aquela coisa, né? Quando cheguei só era mato. Agora estamos aqui com o facão, tirando, né? Cortando esse matagal na base do facão. Então, assim, por isso venho reiterando. A atenção, isso é uma visibilidade, o cuidado em apresentar essas pessoas, isso faz com que possíveis aprendizes e pessoas que têm a ver, que querem trocar com você enquanto profissional artística, te vejam, isso faz com que os contratantes passem a entender que existe uma hegemonia dentro do movimento circense, que precisa ser relativizada. Só porque sim, porque existem mais milhares de outros tipos de corpos produzindo estética, produzindo arte, para além do que o corpo é. Porque a gente está se encaminhando para o final e tem mais algumas perguntas, amiga. Mas isso só queria dizer que assina embaixo, rubrico, o carimbo, é exatamente isso. Eu também concordo em gênero, número e grau, porque é isso, é como tem acontecido também de só chamar pessoas negras para falar sobre racismo nas artes, ou só falar, sabe assim, só falar do preconceito. Então, a gente também quer mostrar as coisas que a gente faz e a nossa qualidade artística, o nosso fazer artístico, e a nossa fruição artística na vida também. Isso é super importante, Geleia. Perfeito que você falou. Alguém quer falar mais alguma coisa depois da Geleia sobre isso? Eu acho que ela fechou assim, foi incrível. Então, vamos para a próxima pergunta, que é assim, minha pergunta para vocês é,
como, por um lado, vocês sentem a contribuição do circo, da linguagem circense para as descobertas das capacidades, potencialidades dos seus corpos. E, por outro lado, como sentem o caráter educativo e libertador de ocuparem esse espaço na arte para outras pessoas. O público aprende a olhar de outra maneira vendo vocês em cena? Cri, cri, cri. Bom, eu posso falar rapidinho uma coisa aqui sobre... Eu acho que tem um lugar aí da identificação. A identificação, não só por identificação, mas a identificação de você, para você perceber que você pode sim ser e fazer o que você quiser. Eu, por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. Eu, por exemplo, toda vez que eu vejo a Paralimpíadas, eu quero virar atleta paralímpica. Eu falo assim, não, olha a minha chave ali, das pessoas que têm a mesma paralisia que eu. Se eu visse essas pessoas quando eu era criança, talvez, se eu tivesse essas referências, talvez eu me tornaria uma atleta paralímpica. Entende? Então, existe esse lugar da identificação também que é muito importante. E eu acho que o circo, em relação a várias outras linguagens, eu acho que ele está muito atrasado com relação às questões raciais, com as questões de gênero, com o capacitismo, com várias coisas. A gente ainda tem que estudar muito, a gente ainda tem que falar muito sobre isso, porque eu acho que o circo ainda está muito atrasado com relação a essas questões, sabe? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Eu acho que o circo tem essa capacidade um pouco diferente, como vocês mesmos já falaram, Ana Lu, Ana Flávia, do teatro, né? Eu acho que é uma questão um pouco menos estética e de permitir esses corpos ocuparem o picadeiro, mas que ainda são contadas as mesmas histórias. Então, eu acho que o que precisa mudar são as histórias que são contadas dentro do picadeiro. É um lugar, sim, que dá uma visibilidade, que dá um espaço, que permite esses corpos entrarem, mas ainda é entrando para os mesmos lugares. Então, o que precisa também é aquilo como a Ana Lu falou, que é educação inclusiva para poder formarmos dramaturgos inclusivos, para poder formarmos diretores inclusivos, para ocupar esses lugares altos. A gente não precisa mais estar ali contratado apenas como um artista de circo para dar dinheiro para esses empresários do circo, né? Nós também precisamos ocupar esses lugares de contar essas histórias, de dirigir esses espetáculos, de ocupar de uma outra maneira essa história contada dentro do picadeiro, né? Legal, Giovanni, muito boa colocação. Aí tem mais uma pergunta da Luciana Gouveia, que é assim, as reflexões que vocês estão trazendo são preocupantes, são mesmo, Luciana. Demonstra para nós, para todos nós, que ainda há muitas lutas árduas por mais representatividade artística e profissionais em nosso país. Gostaria que a Ana Flávia, sobrou para tu, falasse um pouco mais sobre a questão da gordofobia no circo, de que forma ela está presente no relacionamento entre os profissionais circenses. Você já passou por quais situações de discriminação e, na avaliação de vocês, como ampliar o debate a respeito da diversidade, fomentando, assim, a participação e inclusão dos corpos através da arte, em especial da linguagem circense? Nossa, uma questão... É uma questão para os universitários responderem. Vários braços aí. Bom, eu acho que tem uma parte, né, que eu acho que eu vou começar do final, assim. Eu acho que quando a gente chega nessa questão da acessibilidade, aí a gente vai entrar em todas elas, né, de todos os corpos e tal. Dar acesso, no meu entendimento, não é só viabilizar a tecnologia assistiva, né? O que é necessário, a rampa, a Libra. Dar acesso também é sobre convite. Como estes convites vão ser feitos? Como a gente chega e consegue fazer com que esses públicos que não se sentem pertencentes em nenhum espaço estético, artístico, passem a frequentar estes lugares que estão sendo instrumentalizados para recebê-los? Qual o convite que vem? Como que a gente faz para que esse convite seja feito, né?
A gente pode equipar uma casa inteira para uma festa, por exemplo. A gente pode ter bebidas no congelador, a gente pode ter puffs espalhados, a gente pode ter uma situação toda favorável. Se não houver um bom convite, as pessoas não vão. E não adianta você ter 1 milhão de coisas ali, sabe? Eu fico pensando o quanto a gente precisa, nessas conversas, essas conversas vão facilitando esse tipo de lugar, né? Penetrar um pouco nas perspectivas ainda mais subjetivas dessas coisas. Minha experiência, e esse gancho já vou tentando trazer em ordem da pergunta, nesse sentido, talvez a gordofobia, para mim, como eu tive um temperamento muito atípico e eu me tornei flecha antes de me tornar alvo, né? Eu me tornei perigosa antes de que fizessem mal comigo, eu já estava sendo muito mais perigosa, né? Foi assim que eu aprendi a me movimentar. A gordofobia aparecia de maneiras muito veladas, do tipo, um corpo gordo é um corpo que suporta a mazela psicológica de um grupo inteiro, e as pessoas jogam as demandas no seu corpo gordo e viram as costas e vão dormir felizes. E depois fica aquele corpo gordo que lembra o Muro das Lamentações, que lembra um grande colchão confortável, que lembra um monte de coisas subjetivas. E fica essa pessoa sendo meio que... Eu vivi isso em muitos movimentos de festival, produzindo festival, sabe? De repente, eu estava levando um monte de bola, tipo um jogo de queimada. Aí passa um e vê a gorda e, bola para ela que ela segura. Outra bola, segura. Daqui a pouco, eu já estava levando bolada sem nem entender para que a pessoa estava reclamando comigo. E eu consigo ler que isso, sim, tem uma significância sobre um corpo gordo de mulher ainda mais. O panorama de acolhimento eterno. Então, era isso, Brasil. Tchau! É que a gente está chegando no final, já recebi o quê? Falta 20 minutos, falta 10 minutos, eu estou só aqui cuidando do tempo. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui, antes da gente finalizar, estamos chegando ao final, depois eu vou passar para vocês para darem suas considerações finais, tá, amados? E aí a gente fala, mas só respondendo essa pergunta também, como ampliar esse lugar, assim, é que eu penso assim, cara, historicamente os festivais, eles já têm essa característica da reflexão, né? De trazer uma coisa inovadora, de estar provocando, da provocação. Então, eu separei um textinho aqui, que eu fiz uma licença poética de um texto do Afrodeficiente, do Marcelo Zig, que é muito maravilhoso, e aí eu transpus um pouco para o nosso universo de festival, mostra, encontro. Então, para os festivais, por exemplo, se suas reuniões, seus encontros, seus debates tiverem intérprete de Libras, pessoas com deficiência auditiva poderão participar dos seus debates e das construções das suas pautas. Se suas instalações tiverem rampas e elevadores, pessoas com deficiências físicas poderão participar dos seus debates e das suas pautas. Se suas instalações físicas tiverem piso tátil, pessoas com deficiência visual poderão participar. Se suas dependências tiverem banheiros adaptados para pessoas com deficiências poderão permanecer mais tempo e participar por mais tempo das suas atividades, dos seus encontros. Se seus sites contemplarem a acessibilidade digital, pessoas com deficiência poderão acompanhar as suas atualizações e os direcionamentos das suas pautas. Se as imagens de suas postagens tiverem descrição em texto e os vídeos tiverem legenda e a janela de Libra, pessoas com deficiência poderão curtir, comentar, compartilhar e salvar as suas atualizações. Então, se lembrem que a pessoa com deficiência não deixa de ter raça, etnia, gênero, obesidade, orientação sexual e... por causa da sua deficiência, ela vai continuar tendo, é só uma característica.
E com isso, eu encerro minha fala, agradeço a presença de todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final, propondo, provocando, foi muito legal, cara, foi incrível, eu ficaria aqui horas conversando com essas pessoas maravilhosas, porque com certeza a gente tem assunto, queria passar para os nossos artistas e artistas, que se eles quiserem falar alguma consideração final, uma coisa importante também, consumam as coisas de pessoas deficientes, consumam, compartilhem, comentem, sabe, assim, gerem engajamento, porque estamos aí, estamos fazendo, somos todas pessoas artistas, criadoras aqui. Então, é muito importante que vocês também valorizem essa cultura e esse fazer artístico de nós. Vocês querem falar uns comentários, tecer uns comentários aí, finais, Vi, Giovânia, Ana Flávia, antes da Mari entrar? Um beijo para alguém. Vai. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui nessa mesa, que separou um tempinho para estar assistindo a gente, estar ouvindo a nossa história, um pouquinho de como é ser essas pessoas atípicas no circo. E queria mandar um beijo para o pessoal do Sesc mais uma vez, um beijo para Ana Flávia, Ana Luísa, Giovanni, muito obrigada, foi um prazer compartilhar essa mesa com vocês, aprendi muito. Quero continuar aprendendo. Muito, muito obrigada. Vou deixar meu arroba, @vimarques, com 2 Es no final, Instagram. Lá eu tenho bastante conteúdo para quem quer, gratuito, tá? Para quem quer melhorar o corpo, potencializar, ganhar mais flex, mais força, mais consciência corporal. Tem a @vimarques Academy também, que já é das minhas aulas, que quem quiser pode dar uma olhadinha. E é isso, gratidão pela oportunidade, eu amei. Perfeita. Giovanni? Poxa, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu aprendi muito com a fala de cada um e eu acho que é muito importante toda essa idade discutir coisas ótimas, ou seja, o termo que são utilizados aí para trazer o nosso corpo intruso nas temáticas. E é isso, não deixem de trazer a gente também nas programações culturais e de consumir as nossas coisas. Nós não somos e não existimos apenas para falar sobre isso, somos artistas sobrevivendo aqui, então consuma conteúdo de artistas trans, consuma conteúdo de artistas pretos, consuma conteúdo artístico de pessoas com deficiência, de todos os corpos, de todas as corpos, estamos aqui produzindo. É só vocês abrirem os olhos que vocês vão achar, gente. E aproveito e deixo o meu Instagram, que é @gioventurini. Perfeito, maravilhosão. Obrigado, gente. Obrigada. Gelas, meu amor da vida. Só agradecer essa mesa incrível, conhecer essas pessoas, conhecer a Vi, reencontrar o Giovanni. A gente teve só um encontrinho rápido, mas que prazer estar aqui com vocês, viu? Um prazerzão a estreitar nossa rede aqui. Deixa o teu arroba também. Sim, tem @fortona174 e tem Cabaré das Rachas também para seguir coisas e a Tríade Brinquedo também para seguir coisas, fazeres, produções artísticas. Gratidão, galera do Sesc, firme, firme, bonito demais. Muito obrigada, nega, te amo. Te amo, Gela. Gente, é isso. Muito obrigada, então, pela presença de todos vocês aí que ficaram com a gente, nos provocando, nos ouvindo. E é isso, como todo mundo falou aqui, cara, curtem, compartilhem as coisas de todo mundo, sabe? Assim, acho que só assim a gente consegue a transformação. Meu arroba é Nega Luísa e Cabaré da Nega, Cabaré das Rachas, Andou MC de Teatro, porque a pessoa de Gêmeos faz 300 coisas, né? E, mais uma vez, agradecer ao Sesc por essa oportunidade de troca, que é incrível, que venham muitas mais, e é isso, sigamos todos com amor, leveza e gargalhadas deliciosas. Valeu, gente, obrigada. Obrigada. Com você, Mari. Obrigada, gente. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, e como foi dito aqui, a estrada é longa, então, em nome do Sesc, eu agradeço a presença do público, a presença de vocês, agradeço também ao Rodrigo Antônio e à Cláudia Calandrelli, intérpretes de Libra, a Renê Silber, nossa tradutora do português e inglês,
E antes de terminar, eu tenho também um recado de que o Sesc São Paulo, em parceria com o Senac, está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos, que é uma ação urgente contra a fome. Então, quem puder doar para o programa Mesa Brasil, eu vou deixar o arroba aqui no chat, e o site é doemesabrasil.sescsp.org.br. Também convido vocês a acompanharem o restante da programação dos circos, que vai até o dia 4. O site do festival é circos.sescsp.org.br. Amanhã a gente tem a nossa última mesa, que é o Circo Longe dos Palcos, com Andréa Macera, o Arilon Lopes, Tiago Munhoz e Mafalda Pequenino. E ainda hoje, já às 19 horas, no YouTube do Sesc ao vivo, a gente tem o espetáculo Ela em todos os lugares, da Trupe Guezá. É isso, gente. Obrigada pela presença de todos aqui e até amanhã.